Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Nayara Araújo de volta nesse canal. E hoje eu vou falar de um tema um pouquinho diferente do que eu venho trazendo aqui para vocês, né? Hoje eu vou falar sobre leilão de imóveis da Caixa. E mais especificamente sobre a minha experiência, como vocês já viram aí na descrição. Comprei um imóvel, arrematei um imóvel e me arrependi, meu povo. Sim. Vou contar meus erros, meus acertos, vou contar, dar dicas aqui para vocês, para servir de experiência. E também eu quero que vocês colaborem aqui comigo e deixem nos comentários se você já arrematou, se você conhece alguém que arrematou. Conta sua experiência, sua opinião sobre esse tema, porque eu sei que vai me ajudar e vai ajudar muita gente que está aqui, né, nesse canal, que está aqui lendo os comentários. Sempre ajuda, então a nossa contribuição é sempre importante. E não esqueça, óbvio, de deixar o meu like. Deixa o like aqui para mim. Se inscreve no canal se não é inscrito, porque eu estou sempre trazendo conteúdos para vocês, voltado para esse mundo de finanças, tá? E vamos lá agora ao tema do vídeo, minha gente. Como vocês já viram, sim, minha gente, eu arrematei e me arrependi. Vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre a minha história particular, minha experiência particular, eu vou falar um pouquinho sobre o leilão, os leilões, né? Porque estão sempre tendo diversos leilões de imóveis da Caixa. A Caixa, de tempos em tempos, lança esses leilões. Esses leilões, eles são provenientes de imóveis que a pessoa acaba ficando inadimplente. A pessoa pega um financiamento, por exemplo, não se planeja, acha que, pronto, peguei o financiamento, a casa é minha, acabou, e não paga. Atrasa, não paga. Chega um momento que a Caixa toma esse imóvel da pessoa. Por quê? Porque você só é seu quando você termina o financiamento, quando você termina de pagar. Enquanto você está pagando, você pode ter dado entrada de 50 mil, você pode ter dado entrada que for, você pode ter pagado já o valor que for. Se você fica inadimplente por um longo período, a Caixa pode tomar esse imóvel seu financiado. E é o que acontece, né, com muitos desses que estão lá, ou dívida de condomínio, ou dívida do financiamento mesmo, diversas dívidas que podem surgir ali que você deixa de pagar. A Caixa toma, porque o imóvel, como eu falei, ainda não é seu. E aí, por conta disso, a Caixa pega esse imóvel seu que você pagou lá talvez R$ 200 mil, a Caixa vai colocar para um leilão. Aí geralmente tem um primeiro leilão, tem um segundo leilão, tem algumas regras lá que elas vão jogando e vão reduzindo muitas vezes o preço. Então, o primeiro leilão muitas vezes é 50% de desconto, depois pode chegar a 60%, tem uns que chegam a 40%, a 30%, mas sempre esse valor de imóvel vai estar abaixo do valor de mercado. Então, acaba sendo um bom negócio para as pessoas que têm o cash, né? Porque a maioria dos leilões, o pagamento é em cash, você tem que pagar à vista. Tem leilões que eu já ouvi falar, aqui até na internet, que a pessoa sim consegue pagar financiado. Mas, sinceramente, na minha prática, todos os que eu pesquisei, porque quando você pesquisa lá, tem uma parte de forma de pagamento. Todos os que eu pesquisei, a forma de pagamento era à vista, com recursos próprios, né? Que eles colocam assim, e FGTS, que também tem esse lado positivo, né? Você consegue usar o seu FGTS, você consegue pagar com o seu FGTS, então já ajuda bastante. Mas, infelizmente, financiada, que seria o melhor dos mundos, né? Você pegar um imóvel com desconto e ainda poder financiar com a Caixa Econômica, que geralmente a taxa é a mais baixa de todos os bancos. Então, assim, esse seria ótimo, mas infelizmente não dei essa sorte de achar um imóvel com essas regrinhas. Nem sei se ainda tem isso mesmo, mas os vídeos que eu vi na internet diz que tem essa opção de leilão. Mas enfim, fica aqui só a informação para vocês. Voltando, é isso, minha gente. Então tem lá as opções, você vai lá, pesquisa. Tem a opção de você pesquisar pelo tipo de leilão, que tem diversos tipos de leilão. Tem a opção de você pesquisar pelo bairro. Tem a opção de você também limitar o valor que você quer. Então, por exemplo, quando eu pesquisei imóveis de até 100 mil. Então, tem imóveis lá de 40 mil, tem imóveis de 50, de 70, de 90. Vai, né, variando muito. Geralmente, eles colocam um valor de avaliação do imóvel, que nem sempre é um valor real, né? Porque o interessante sempre é assim, você tem lá o valor de avaliação e tem um valor de lance inicial. É interessante que você pesquise nas redondezas os imóveis, né? Os valores de imóveis daquele local, daquele bairro, porque nem sempre é o real. Por exemplo, o imóvel que eu estava pesquisando estava lá como valor de avaliação de 110 mil e o valor de lance de 62 mil. Só que os imóveis nesse local que eu pesquisei, né, com uma outra corretora, né, pesquisei, fui lá me informar, ela disse que ficam em torno de 170, 180 mil. Então, a diferença, tá vendo? Tem essa discrepância que eu não sei de que forma eles fazem aquela avaliação, que eles colocam aquele valor. Mas é interessante você realmente fazer essa pesquisa por fora e não confiar exatamente no que tem lá.
Mas voltando novamente, então vai ter lá valor de avaliação, vai ter lá valor de lance, vai ter lá o tipo de leilão, que é muito importante você se atentar, porque cada leilão tem a sua especificação. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o leilão licitação aberta, que foi o leilão que eu participei. Licitação aberta tem um leiloeiro. A Caixa ela te direciona para o site do leiloeiro. Esse leiloeiro é qualificado, tudo direitinho, né? Parceiro da Caixa. Ele tem um valor de comissionamento. Então, todo leilão de licitação aberta, você sabe que além daquela avaliação do imóvel, além do lance inicial, perdão, que vai ter lá, por exemplo, esse meu, 62 mil, eu vou ter que pagar mais 5% do valor para o leiloeiro, porque o tipo de leilão obriga que seja feito isso. Então, no meu caso em específico, aconteceu dessa forma. Então, tinha lá o lance inicial, eu já tinha contabilizado mais 5% que seria do leiloeiro. Porém, tem outras coisas que você precisa analisar. Vamos lá. Além de você analisar o valor de lance inicial, se você consegue pagar, né? O valor das taxas envolvidas, que é os 5% do leiloeiro, que é o ITVI, que cada cidade tem uma taxa específica. Aqui em Salvador é 5%. Então, 5% do valor do imóvel você também vai ter que pagar. Além do valor de condomínio. O valor de condomínio, geralmente, a Caixa cobre, vai ter lá em cada edital. Mas, geralmente, a Caixa cobre o que ultrapassar de 10%. Até 10% é sua responsabilidade. Então, nesse meu caso, colocando na pior das hipóteses que a pessoa está sem pagar condomínio há muito tempo, até 11 mil reais, que é 10% do valor de avaliação, seria para eu pagar. Então, tudo isso eu tenho que colocar na ponta do lápis, né? Então, eu coloquei na ponta do lápis. Então, vamos lá. 62 mil, mais 5 mil do leiloeiro, mais 5 mil do leiloeiro, não, mais o percentual do leiloeiro, né, que é 5% de 6 mil, 3 mil, 2 mil e pouco, né? Eu tô até perdida aqui nos cálculos. Mas isso se eu for arrematar para 62 mil, tá? Botando essa simulação aqui para vocês. Mais 5% desse valor para o ITVI, né? Mas, enfim, valor de PTU, você também tem que fazer mais ou menos uma estimativa de valor de PTU. Nenhuma informação concreta, específica você vai ter. A única informação concreta que você vai ter é o valor que você arrematar, né? Porque aí você tá dando o lance e você já sabe qual é o valor que você vai pagar. Fora isso, você não tem como saber. Outra coisa que tem que ser colocada na ponta do lápis também é o valor para retirar a pessoa do imóvel, porque a maioria dos imóveis eles são ocupados, tá? Para saber isso, você pode ler o edital e você pode também ir visitar o condomínio, o local, para procurar informação dos vizinhos, da portaria. Foi assim que eu fiz. Então, eu, por exemplo, fiz exatamente assim. Fui lá no local, não tinha essa informação no edital, então eu preferi ir lá. Até para eu ver as redondezas, eu ver onde era o condomínio, eu perguntar às pessoas, foi o que eu fiz também. Aqui é uma boa morada, né? As pessoas estavam saindo aqui, você gosta de morar aqui? É um local bom? É um local legal, eu gosto. Conversei com a portaria, né? Você tem que ser simpática, porque primeiro a porteira disse que não podia passar nenhuma informação. Não, não posso passar nenhuma informação de jeito nenhum e tal e tal. Só que aí, né? Você vai na simpatia ali, você vai no carisma, né? Falando, que foi o meu caso. Fui na simpatia ali com a porteira e a porteira daqui a pouco já tava me falando tudo, até o nome da moradora, coitada. Ela tava me falando. Muito simpática. Aí ela falou: ah, é o apartamento de fulana. Ela mora com o marido, não tem filhos, que tudo isso é importante você saber. Se é idoso, se tem filho, porque até isso eu vi que na justiça talvez demore mais se tiver criança pequena, se a pessoa, se for um casal de idosos, tudo isso demora mais para a pessoa sair, caso a pessoa crie resistência. Então sempre a gente tem que pensar nos piores cenários, né? Nos piores cenários de tempo, de dinheiro, tudo, porque é uma coisa que é incerta. Então você tem que ver se você vai ter dinheiro para poder pagar, né? Então, eu vi tudo isso, pesquisei, eu falei, não é idoso, não tem filhos, segundo a moradora, era um casal tranquilo, então até então, isso também eu peguei de informação, e beleza, ok, pra mim essa parte ficou ok. Só que aí, a parte que eu me passei, que eu vou dar essa dica pra vocês, digamos assim, focar um pouco mais é na minha parte emocional, que foi uma coisa que depois eu fui ver. O leilão, ele é meio que emocionante. Então, você precisa ter um controle e um planejamento antes de você entrar nele. Por quê? Eu já fiz toda essa pesquisa, né? No meu caso, fiz toda essa pesquisa, já gostei do local, já me imaginei lá na casa, aquela coisa toda bonita, né? Só que aí nisso você cria, pô, já tá tudo certo, pronto, vai dar certo. Principalmente que era meu primeiro leilão. Não vai ter muitos lances, vai ser esse valor de 60 mil, no máximo 70 mil, vai dar tudo certo. Gente, quando chegou na hora, era muita gente dando lance. E eu dando lance também. Dando lance.
cada lance você faz um incremento de R$ 2.000. Então, se o primeiro foi 62, o próximo tem que ser obrigatoriamente 64. Ou você pode ultrapassar os 2.000, só não pode ser menos. Então, eu fui dando lance, as pessoas foram dando lance, aquela coisa toda, aquela emoção toda, até que chegou o meu lance de R$ 90.000. Eu falei, até R$ 90.000 dá para me virar nos 30 para pagar. Só que aí a pessoa foi e cobriu para R$ 100.000. E aí eu, na emoção, cobri para R$ 102.000. Só que quando eu já apertei o incremento, eu já. Sabe quando você dá aquela coisa assim, ai meu Deus, eu acho que não era para eu ter feito isso? Só que eu já tinha feito. E aí deu ruim. Deu ruim porque eu fui contemplada no leilão e eu tive que desistir do leilão. Por quê? Porque quando eu botei na balança 102.000, mais todas as taxas envolvidas, mais as incertezas de prazo de morador sair e tudo mais. Algumas questões pessoais minhas também, porque, por exemplo, eu estou para me mudar. Então, eu preciso até de um tempo mais curto, de um local mais rápido. Então, eu ia ficar meio que sem dinheiro, né, disponível na mão, porque eu ia gastar tudo com esse imóvel para fazer minha mudança. Então, assim, foram muitas coisas que eu coloquei na balança e eu realmente resolvi desistir. Porque é aquela coisa. Eu tava conversando com um amigo, que ele inclusive trabalha com imóveis, né? Só que ele trabalha assim, comprando imóveis, alugando Airbnb. E ele me deu um conselho assim: é importante que a gente faça as coisas para ter paz. Se você tá fazendo uma coisa para você ficar ansioso, que tá tirando a sua paz, que tá te deixando muito assim inquieto, que foi o meu caso depois de eu ter arrematado, aquilo ali não é para você. E eu, quando ele me falou isso, eu estava muito na dúvida se eu ficava ou não ficava, porque ainda assim é uma boa oportunidade, né? Você pegar um imóvel bem localizado, legal, vamos botar uma média na pior das hipóteses, ia ficar por 130.000. Ainda seria um bom negócio. Mas eu não estava tendo paz justamente porque eu ia ficar com o meu valor, minhas finanças muito comprometidas, né? E muita incerteza diante da minha situação atual, de mudança e tudo mais. Enfim, questões minhas também pessoais envolvidas. E aí, quando ele me deu essa dica, eu falei, realmente, eu não estou em paz para fechar esse negócio. Então não adianta, porque se você fecha uma coisa sem estar em paz e ela dá tudo certo, ótimo. Mas quando dá errado, né? Aí você se desespera, porque você fica meio que sem ter onde recorrer, né? E eu sou uma pessoa muito planejada. Eu não gosto de fazer as coisas para ficar com a mão na cabeça, para ficar preocupada, sabe? Eu gosto de fazer as coisas, sabe, estratégicas, pensadas, assertivas, para não ter BO, sabe? Eu gosto de colocar a pior das hipóteses, eu gosto de ter saldo, digamos assim, sobrando, de ter uma gordura sobrando para pronto, qualquer coisa eu tenho isso aqui. E nesse caso eu não teria, eu ia ficar muito assim, solta, sabe? Enfim, minha gente, então o conselho que eu dou para vocês é isso. É esse, né? São esses. Pense bem quando você for entrar no leilão de imóveis. Primeiro, é algo importante, porque pode ter penalidades, principalmente se for um leilão judicial. Esse meu era um leilão extrajudicial, então, graças a Deus por isso também. Conversei com a leiloeira também podia me cobrar a taxa, graças a Deus ela não vai cobrar. Mas eu ainda assim posso ter alguma penalidade. Ainda vou ter que ir na caixa para poder conversar, verificar de que forma eu posso resolver isso da melhor maneira. Mas assim, fico alerta para vocês não caírem nos mesmos erros que eu. Essas dicas aí são bem importantes se você for realmente entrar nesse mundo de leilão, seja para investir, seja para morar. É uma boa oportunidade sim, mas tem que ser pensada, estudada e analisada. Então, pensem bem, analise bem. Acredite também que quando a coisa é para ser sua, ela vai ser sua, e quando a coisa é certa, você não vai ficar com tanta dúvida. Eu mesmo estava com muita dúvida, muita insegurança. Então, o sim é sempre muito óbvio, né? Sempre é muito óbvio. Você não fica com tanta, ai meu Deus, não sei o quê. Quando você está muito ansiosa, é não. Deixa quieto, uma hora vai chegar, até porque não pense que a oportunidade é uma só, que a oportunidade é aquela e acabou, não vai ter mais, perdi, não. Se você estiver pronta, querendo, preparada, que a gente até brinca aqui na Bahia, né? Pronta, preparada e querendo, acho que é assim, né? A oportunidade vai chegar. É só você ter paciência. Eu mesmo, por exemplo, vou continuar economizando, né? Vou continuar estudando, vou continuar de olho nas oportunidades, ó, abertas às oportunidades. E uma hora a minha oportunidade vai chegar. Não foi essa, nesse momento não tem problema, tá tudo certo. Deus faz tudo certo. Mas olha o aprendizado que eu tive, olha o que eu tô passando aqui para vocês. Então a gente tem que estar olhando sempre o quê? O copo cheio, né? A parte cheia do copo e não a parte vazia.
A parte vazia é o quê? Que eu não tenho imóvel, aquela coisa toda. Mas a parte cheia, ó quanta coisa eu aprendi. Será que eu vou errar de novo da próxima vez? Não vou errar. Da próxima vez, o que é que eu vou fazer? Inclusive, dou a dica pra vocês. Estabelece um teto, pronto. Já fiz os meus cálculos aqui, eu posso chegar até 80 e poucos mil. 85 mil, vamos botar assim, 85 mil eu posso chegar no meu lance final. Deu meu lance final lá de 85 mil, alguém cobriu para 87, nem fica na página, fecha a página e tchau, não foi daquela vez. Porque se a gente ficar, acontece o que aconteceu comigo, que há um tempo atrás eu até tinha feito mais ou menos os cálculos, mas na hora da emoção eu acabei me empolgando ali, achando que não, vai ser isso aqui. Mas no final das contas não foi, então fica a direção para vocês, pensem bem, estudem bem, é um bom negócio, é um ótimo negócio. Eu, assim, tô adorando entrar nesse mundo de leilão. E eu acho que é um bom negócio mesmo, assim, vale muito a pena. Porém, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser feito com estratégia, com calma, né, com consciência, para não ter arrependimento depois, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui para mim, para quem não deixou ainda. Se inscreve no canal e até a próxima. Um beijo. Tchau!